Notícias do Cão. Notícias do Cão. Notícias do Cão. Tipo assim, Notícias do Cão. Armazém e também da Red Flow, está começando mais uma edição do Notícias do Cão aqui nos seus domingos, através do site radioarmazém.net e posteriormente também nos canais da Red Flow como podcast. Eu sou Edson K, comunicador, produtor, rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, parentes importantes e vindo do interior. E estou aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e comigo fazendo o programa, produzindo e apresentando, ela que é marxista, comunista, corintiana e fã de Deftones. Era, não sei se ainda é. Como é que está Stephanie Costa? Olá, Edson. Olá a todos da Rádio Armazém. Muito bom estar aqui novamente. Não, ainda sou. Apesar daquele fatídico episódio, né, com o Stefan, terraplanista aí, né, negacionista. Ele não é a banda toda, né, então assim, a gente também tem que saber dosar as coisas. Não vou jogar um trabalho, e assim, ainda mais pensando no último disco, né, que disco. Verdade. Como está sendo os domingos aí com Notícias do Cão? Tá sendo muito bom. Compartilhei com muitos amigos, né, com várias pessoas que eu conheço aqui, os feedbacks foram bem positivos, então assim, tô muito feliz e isso dá um gás pra gente continuar, né, porque é muito bom essa nossa sintonia, poder trocar essa ideia, né, poder trazer, não só, a gente fala, né, notícias do cão, mas até que a gente também tenta trazer umas notícias boas. Hoje a gente vai ter notícias boas, ruins, esperançosas, né, porque Lula livre tá aí, a gente vai falar disso, enfim. É que o cão também é um bichinho bom, né? Não vamos generalizar o pobrezinho do cão também, né? Então é notícias do cão, cara. O cão também pode ser uma boa pessoa, né? Começando o programa então, gente, lembrando, né, que todos os domingos nós estamos aqui na Rádio Armazém, como eu falei no início do programa, mas posteriormente a gente ouve em podcast nos canais da Red Flow e da Rádio Armazém também. Então, tipo, né, não tem como não ouvir. Uma hora dá pra ouvir, né? Se não dá pra ouvir no domingo, tu ouve a hora que tu puder, porque os podcasts é isso aí mesmo, ajuda bastante a galera. Então, gente, estamos começando mais um programa depois dessa semana, uma semana que brilhou uma esperança, né? Brilhou uma estrela lá no céu. Opa, não só no céu, em todos os lugares. Em todos os corações. Estrela vermelha brilhando, né? Finalmente. Nós aqui que sofremos atacados, humilhados, né? Nós jornalistas que sempre buscamos falar a verdade, né? Porque, gente, convenhamos, você tinha que ser muito mau caráter para cair nessa conversinha da Lava Jato, né? Tava muito na cara e agora com todas essas revelações, né? Com a retirada aí das acusações por parte do Fachin lá no STF, que também, assim, não confio, sabe? Porque a gente sabe que ele também tentou fazer uma manobra aí para livrar o Sérgio Moro, mas aí depois veio o Gilmar Mendes, né? Logo a seguir, e colocou em pauta aí a votação para suspeição do Moro. Mas a gente já sabia, né, que tinha ali um ministro que foi indicado pelo Bolsonaro, né, que pediu visto esse processo. Então a gente vai ter mais 20 dias aí. Só que aquele negócio, né, Edson? Ainda tá tudo em aberto. Mas é igual você falou, acendeu aí uma esperança, porque principalmente depois do discurso que ele fez, que teve assim, um impacto mundial. Aqui a imprensa portuguesa noticiou muito, né? Na TV, nos rádios, nos portais de notícia. O PCP, que é o Partido Comunista Português, que sempre esteve ao lado, né, na luta das campanhas do Lula livre, soltou uma nota de solidariedade internacional, o Bloco de Esquerda também, o PS, né, o Partido Socialista, enfim, é um gás, né? É um gás aí que a gente tava precisando, porque, como eu disse no Twitter, o Brasil tá muito largado, Edson, tá muito largado. Era isso que eu ia te perguntar, Stephanie. Eu até dei uma manezada master ali no início do programa. Eu não lembro se eu avisei a galera que está ouvindo que tu está em Lisboa, em Portugal, mas acho que sim, né? Para quem está nos ouvindo a primeira vez. Então, por isso que a Stephanie falou que aqui também teve impacto, por isso que ela falou isso.
E era isso que eu ia perguntar, né? Será que foi só aqui no Brasil que estremeceu as bases da política ou também foi mundo afora? Agora a Stephanie está falando que lá o impacto foi bem grande também. O discurso do Lula deu o que falar e ainda está dando, está reverberando. Não sei se a Stephanie acompanhou ali o lance das filiações ao Partido dos Trabalhadores, que aumentou 800 e poucos %. Fiquei bem feliz, cara. Eu já tinha me filiado mês passado, então eu acho que eu tava meio que imaginando que isso ia acontecer. Eu disse, olha aí, cara, me filiei na hora certa, porque agora deu um boom, assim, né? E a galera tá toda se filiando aí, cara. Tá abrindo uma nova margem aí, talvez de uma juventude, né, que esteja ingressando no partido e na esquerda. E isso a gente tem que ir vendo com bons olhos, né? E o discurso do Lula, cara, foi assim, impecável, né? Impecável. O Lula sendo o Lula, né, cara? Assim, goste ou não goste dele, mas, cara, o Lulão da massa é foda. Pois é, foi um discurso, assim, um dos melhores. Inclusive, eu vi várias mídias hegemônicas aí, né, repetindo, falando que saudades de ouvir um verdadeiro estadista falando, né? Foi um discurso muito forte. É claro, eu não concordo com tudo que aconteceu no governo Lula. Eu tenho as minhas ressalvas, eu tenho as minhas críticas, ainda mais, né, numa visão marxista, né? O Lula nunca foi um cara revolucionário, né? Tipo, o Partido dos Trabalhadores também não tem uma pegada revolucionária, mas assim, é inegável o poder e o alcance que Lula tem, né, a habilidade que ele tem para falar com as massas, com o povo, né, não só para falar, mas para ouvir, que é algo muito importante que um presidente precisa ter, né, ele precisa ouvir as pessoas. Então eu acredito que essa característica do Lula é muito forte, né, como eu falei para você aqui da Red Flow, a gente sempre acreditou, né, a gente sempre esteve ao lado da campanha Lula Livre, né, porque isso não se trata apenas de defender a pessoa Lula, mas é uma defesa dos direitos, né, democráticos, né, dos direitos humanos, porque se a gente for lembrar, tudo que aconteceu com o Lula foi uma coisa assim, inacreditável. Ele perdeu a esposa, né, ele foi privado de se despedir do irmão, ele quase privaram ele de se despedir do neto, né, ele ficou preso por mais de 500 dias. Então são coisas que, por mais que seja decretada aí a inocência, né, mais à frente, ou que os processos sejam realmente anulados, ele possa participar de uma próxima eleição, tem coisas que não tem preço, que não tem como devolver, né? Como que você vai devolver os mais de 500 dias que ele ficou preso, que ele ficou encarcerado, né? A liberdade que lhe foi privada. Inclusive, ontem a gente fez uma live muito boa na Red Flow, que a gente tem um programa chamado La Migra, que a gente discute vários temas, né, não só culturais, mas políticos, sociais, sob uma visão latino-americana. Então, a nossa pauta foi, né, Lula livre ou novo golpe? Porque a gente, por mais que a gente esteja confiante, né, a gente não pode duvidar aí da capacidade dessas pessoas, né, principalmente agora, no momento em que o Brasil é governado por forças fascistas, né. Então, mas mesmo assim foi uma renovação de esperança, né? Todos nós aqui ficamos muito contentes, até porque é muito melhor, né, Edson, fazer oposição num governo Lula do que num Brasil do Bolsonaro, né? Tem uma live muito boa do camarada Humberto Matos, ele tem um canal no YouTube chamado Saia da Matrix, e ele fez uma das melhores análises, assim, né, de tudo isso que está acontecendo, onde ele fala que o Lula, nós, né, como marxistas, a gente não espera que o Lula faça uma revolução, né, que o Lula deixe de ouvir os interesses do mercado. Pelo contrário, a gente até espera um Lula mais conciliador ainda. Só que pelo menos a gente não vai ter essa perseguição que está tendo com as minorias, né? A gente pode discutir várias pautas sobre questões de gênero, né? O Lula sempre abriu espaço para, né, competitiva da classe trabalhadora, sempre abriu espaço para a gente falar sobre isso, né? Foi um dos únicos presidentes, por exemplo, a receber grupos de rap no Planalto. Eu sempre gosto de falar isso, porque para mim foi um momento incrível do governo dele. Então, assim, não tem nem comparação, gente. É muito mais ser oposição num governo Lula, num governo do PT, do que num governo nazifascista. Então,
realmente as esperanças aqui deram uma renovada. Pois é. E, cara, o que o Lula passou, na verdade, foi uma crueldade, né? O nome, eu acho que seria, um dos nomes seria crueldade, né? E legal a Stephanie falar essa visão do governo do Lula, porque é o seguinte, né, cara? Ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos. Imagina quem está em cargo público, é mais complicado ainda, não tem governo perfeito. Os governos de esquerda no Brasil tiveram suas falhas, né? Mas, cara, como a Stephanie falou, não se compara com o atual governo, né, cara? Então, assim, eu acho que também concordo com o que a Stephanie falou, que o Lula vai vir ainda mais aberto, mais conciliador, principalmente com o mercado, né? Porque depois de uma crise dessa de pandemia e tudo mais, mas ele é um cara que nunca olhou para o mercado e virou as costas para o povo, né? Sempre olhou para os dois lados. Então, a nossa esperança é essa, né? Que a gente não seja ignorado como está sendo por esse governo atual. E a gente não vai ser, né? A gente já teve o Lula durante muitos anos na presidência, a gente sabe como ele governa, e foi o momento mais feliz dos brasileiros, com certeza, foi quando ele foi nosso presidente, né? Tivemos grandes conquistas com ele no governo. É só tu visitar um mercado com o teu salário hoje em dia que tu vai perceber a grande diferença, né? Inclusive, Edson, se a gente olha para a questão também da pandemia, o Brasil sempre foi referência em vacinação, né? E nos governos Lula e Dilma, o SUS, querendo ou não, o SUS foi fortalecido. Aí eu te pergunto, se ele não tivesse sido impedido, né, de concorrer às eleições de 2018, tivesse sido eleito e hoje fosse o presidente, você acredita que a gente estaria nessa situação? A probabilidade do Brasil ser referência, né, em vacinação para o mundo seria gigante, porque a gente tinha essa organização, né? E outro ponto muito importante do discurso do Lula, que eu preciso destacar, foi a solidariedade latino-americana, né? Ele mandou um salve para o presidente da Argentina, né, para o Maduro também, falando da intervenção que os Estados Unidos faz na Venezuela, né? Mandou também um salve para os companheiros da Bolívia, de Cuba. Então, assim, mostrando, né, uma força, uma preocupação, não só com o Brasil, mas com toda a América Latina. E isso foi de extrema importância e chegou, né? Foi um discurso que chegou no mundo inteiro. Então, assim, foi um grande momento aí da história do Brasil e que a gente estava aqui para ver, né? Estamos agora registrando Notícias do Cão. Aí é uma boa notícia, assim, apesar de tudo, né? E também, né, acabou começando a pipocar aquelas antigas pautas de algumas mídias hegemônicas do Brasil, né? Como lá vem o Lula, né? Lá vem o problema, sabe? Essas narrativas assim. Eu vou falar aqui porque a gente tem uma liberdade de falar, né? Então, se a gente não tiver liberdade para falar, então estamos ferrados, né? O Estadão acabou postando coisas problemáticas a respeito do Lula. O UOL também acabou postando algumas coisas a respeito do dólar e o Lula e não sei o que, né? E dos empresários que estariam preocupados. Aí eu vi uma entrevista com empresários americanos e tudo mais, e os caras falaram: não, cara, a gente tá vendo com bons olhos que o Lula tá por aí, que o Lula tá ativo de novo. Porque, né, todo mundo foi beneficiado com eles, principalmente empresários também, né? Então, é a mídia brasileira que já está se contorcendo, né? Que, né? Eu acho que até eles, né, Edson, sacaram que não dá mais. A gente chegou num limite que tá ruim para todo mundo. Não tem como sustentar mais essa grande palhaçada, né, esse circo. Inclusive, tô aqui muito na expectativa, esperando Vera Magalhães convidar a Lula pro Roda Viva, né? Estamos aqui todos aqui esperando essa notícia. Né? Estamos juntos nessa. Ela que falou que o Lula era, tipo, seria um cachorro morto, né? Tá aí as filiações no Partido dos Trabalhadores para provar o contrário, né? E outra coisa também que eu queria falar, Stephanie, a respeito das matérias ali. Aqui no Brasil, né, todo mundo sabe que tem a função da Rede Globo, do Jornal Nacional e tudo mais, que ainda, mesmo a gente todos tendo internet, ainda é uma mídia que tem muita força, digamos assim, né? Eu não acompanho, porque, né, a gente sabe o quanto a Globo já favoreceu aos golpes que o Brasil já teve, mas quando deu a coletiva do Lula, eu vou ter que olhar o Jornal Nacional. Vou ter que olhar porque,
vamos ver o que eles vão falar, se é que eles vão falar. Eu achei que eles não iam falar nada, né? Eu achei que eles iam se omitir ao Lula, como eles estão fazendo no último ano. Cara, aí como tu falou, até eles estão vendo que estão num buraco sem fundo. Eles deram, sei lá, cara, 25 minutos de Lula no Jornal Nacional, tá ligado? E assim, mostrando o Lula como um exemplo. Olha, o coletivo do PT, todos de máscara, sabe? Deram assim como tipo assim, um filme, um bom filme, um filme limpo, entendeu? E depois botaram uma matéria descascando o Bolsonaro. Eu pensei, cara, nada como um dia após o outro, né? Mas a gente sempre esperto também, né, Stephanie? Porque a gente sabe como eles são, né? Claro, com certeza. A gente tá aqui só na... A gente tá de olho, né? Que é o nosso papel, né? O nosso papel como comunicadores, como jornalistas, é cobrar. Por isso que eu te falei, é muito melhor cobrar do Lula do que, né, de um nazista, um fascista, um cara louco. Gente, eu não tenho nem... Sério, eu não tenho nem mais adjetivos. O Bolsonaro é um genocida. Ele, todo o governo dele, né? Não tem mais o que dizer. Eu acho que a gente já tá cansado, né? Mas enfim, estremeceu as bases da política mesmo, segundo a Stephanie tá falando também, lá em Portugal. Até Portugal estremeceu, atravessou o oceano e a estrela foi forte. O núcleo do Partido dos Trabalhadores aqui em Portugal é muito forte, inclusive é o mais antigo de todos, porque o PT é o maior partido de esquerda da América Latina e um dos maiores do mundo. Sim, se eu tiver errado, eu peço até que alguém me corrija, né? Mas eu acho que o PT é o único que tem diretórios internacionais em vários países aqui da Europa. Tem o núcleo aqui de Portugal, que é o mais antigo, como eu te falei, tem mais de 20 anos. Tem o da Espanha, que se eu não me engano fica em Madrid. Tem o da Inglaterra, o da Alemanha. Então, assim, eles estão espalhados, né? É um partido que chega mesmo nas massas, né? Você pode ter aí as suas críticas, ressalvas, né? Mas é igual quando eu entrevistei a Laura Sabino. Eu pergunto, porque ela é também marxista, e aí sempre tem aquela pergunta, mas o PT não é um partido revolucionário, por que você tá no PT e tal, não sei o quê. E aí ela respondeu, porque o PT chegou até mim, né? Nenhum outro chegou, mas o PT chegou. Então eu fui para as bases, fiz o curso de politização e tô atuando com os companheiros, com gente que pensa como eu, com gente que diverge, mas todo mundo junto. Mas tu sabe, Stephanie, foi por isso também que eu quis me filiar, sabe? Porque eu acho assim, cara, não adianta a gente ficar atrás do computador, reclamando. Tipo que nem jogo de futebol de várzea, tá ligado? É fácil comparar o futebol de várzea com o Brasil, não é muito difícil, né? É bem fácil até de comparar. Quando tu tá jogando aquelas peladas de várzea assim, o que acontece? O cara que tá gritando lá fora, joga mais. Cara, tu tá gritando, então vem cá tu jogar, tá ligado? Então eu pensei, cara, não adianta ficar nas redes sociais, tudo bem, as redes sociais ajudam, né? Tem um impacto, não tô negando isso. Mas assim, cara, tem que ir pra rua, tem que vestir, tem que militar, sabe? Tem que conversar com as pessoas, cara a cara, sabe? É outra narrativa, sabe? Todas as narrativas são importantes para nós tirar esse cara do poder, velho. Então assim, me filiei, quero ir pra rua, quero militar, com certeza, ajudar, né? Porque, ficar aqui no ar-condicionado digitando é muito fácil, né? Então, vamos ter que ir pra rua com certeza. E, né, a respeito de críticas que nós estávamos falando lá, dessa vez, eu acho que o Lula ainda vai vir mais conciliador, porque ele vai ter que ainda se abraçar com alguns setores da direita e outras pessoas, né? Porque senão, Stephanie, a gente sabe que corre com risco de nós perdermos de novo, né? Então, obviamente, o Lula vai dar uma alastrada assim, vai se abraçar com alguns setores da direita, mas, né, como se diz popularmente, é o que temos no momento, né? Melhor isso do que Bolsonaro 2022, tô fora, né? Então, cara, vamos ter esperança, É isso, é uma forma, a gente, num possível governo Lula, a gente consegue organizar as nossas bases e fazer a disputa política com muito mais força, né? Com muito mais organização, com liberdade, né? Igual eu falei, sem perseguição, sem essa loucura de negacionismo, que até então, né, ficou muito claro que eles não são negacionistas
porcaria nenhuma, né? Eles estavam... ali era um projeto político genocida mesmo, né? E o Mourão, ele revelou isso numa entrevista, né? Ele falou que era um projeto político. E aí agora que o rival mudou, o rival não é mais o Dória, agora é o Lula, né? Então aí, não sei até se você acompanhou, comitiva toda usando máscara, o cara colocou até um globo, né? Um globo terrestre na mesa lá da live horrorosa, tenebrosa que ele faz toda quinta-feira. Efeito Lula. Eles nunca, a verdade é que eles nunca foram negacionistas. Isso é projeto político, projeto genocida, necropolítica. Pra matar pobre mesmo, pra matar as pessoas, entendeu? Pra promover o caos, pra deixar o país completamente desestabilizado e abrir caminhos aí pra decisões e forças obscuras. É exatamente isso daí que tava acontecendo. É isso mesmo. E hoje, Stephanie, tu viu que a gente, na edição anterior, a gente acabou falando, infelizmente, um pouquinho sobre o Ciro Gomes, né? E aí agora, cara, nessa semana, que era a semana do Dia Internacional da Mulher, ele resolveu chamar a Dilma de aborto, cara. Então, assim, ó, se existia razoavelmente alguma consideração sobre o Ciro Gomes, eu sinto muito, cara. Assim, ó, sinto muito. Inclusive, eu queria desejar a primeira música desse programa de hoje para ele, se Stephanie me permitia. Claro. Tipo assim, eu também fiquei indignada, né? A gente já falou sobre o Ciro Gomes várias vezes, até no programa anterior que a gente fazia, a gente falava sobre isso. Mais do que ele merece. Ciro Gomes não é de esquerda, nunca foi. Inclusive foi ministro, né? De Lula, Dilma. Né? Então, assim, a gente sabe do histórico político do Ciro. Claro, eu nunca cheguei ao ponto de querer também falar que ele é um Bolsonaro, né? Igual eu expliquei no nosso programa anterior, mas tá longe de ser um cara em que a esquerda deve apoiar, que a gente deva votar, porque não tem cabimento. O que ele fez com a Dilma, ainda mais na data, né, do 8 de março, foi uma coisa assim, zero novidades, na verdade, né, Edson? Zero novidades. Inclusive, é bem capaz aí de no próximo segundo turno ele ir pra Paris de novo. A gente não duvida muito, não. Zero novidades. Inclusive, se eu fosse ele, pediria até desculpas ao Leonel Brizola por estar no PDT, né? Vamos nessa, Stephanie. Seguinte, rapaziada, temos uma grande notícia no site da Red Flow para passar para vocês. Inclusive, a Stephanie já deu um spoiler, né? E antes de falar o spoiler, antes do spoiler, deve ser um pré-spoiler, né? Então, né? Nada mais justo. É o efeito Lula, é emoção. É muita emoção, rapaz, é muita emoção, lulando a massa. Cara, aniversário do João Gordo, né? Como a gente falou anteriormente, nada mais justo, nada mais merecido que comemorar o aniversário desse cara, que é assim junto com a banda dele, né? São extremamente importantes. Eu vou falar pessoalmente, né? Pra mim, pra minha geração. E eu lembro, assim, cara, essas duas bandas, cara, o Ratos de Porão e Sepultura, assim, ó, se não fossem eles, cara, a minha geração tinha sido outra geração. Pior, com certeza. Porque, cara, numa época de plano Collor e depois Fernando Henrique Cardoso e toda aquela crise, conversão de URV para real, todo mundo sem grana, cara. Ninguém tinha dinheiro para fazer nada, sabe? Aquele horror que era o Brasil. E, nossa, cara, se não fosse bandas como Sepultura e Ratos de Porão, nós, no auge da nossa adolescência, no auge da raiva, né, do inconformismo, né, de tudo, se não fosse bandas como eles, cara, a gente não teria sobrevivido, mas de uma forma bem diferente, sabe? Então, eles são muito responsáveis por a gente estar aqui hoje de uma forma lúcida, digamos assim, né? Eu lembro, Stephanie, que quando eu era adolescente, eu tinha na porta do meu quarto tinha a letra de Inner Self, de Sepultura, assim, pra mim ler antes de eu ir trabalhar, tá ligado? Eu ler assim, vamos ler pra aturar o dia, né? Depois outro dia vamos de novo. E o Ratos de Porão era a mesma coisa, cara. E agora o João Gordo tá sendo... compartilho dessa... Não, eu só ia falar que eu compartilho de tudo isso aí que você falou. São bandas que foram formadores, né? De opinião, de visão de mundo. E até acrescento aí uma outra, que inclusive hoje, na Red Flow, a gente tem uma live super especial com o Benegão. Que aí eu acrescento o Planet Hemp também, né? Que
Foi outra banda aí que influenciou bastante. Digamos que o Sepultura e o Ratos chutaram a porta e veio outras bandas. Veio o Planet Hemp, veio Dead Fish, veio mais um monte de banda bacana, com certeza, né? E hoje, cara, essa semana, né, o João Gordo então tá celebrando seus 57 anos em ação social na ocupação Alcântara Machado. Essa matéria, gente, tá no site headflow.com. Até, deixa eu falar uma coisa, que eu tava nos ouvindo o programa esses dias e pensei, cara, quando fala Headflow, para quem ainda não conhece o trabalho de vocês e tal, é Head, H-E-D, sem o A, tá, gente? Depois Flow, porque daí fica mais fácil pra vocês acharem. Headflow. Flow, igual aquele podcast, que copiaram o nosso nomezinho, né? Colocaram Flow. Mas tudo bem, tá tudo certo. Quando se copia algo que é original, vocês estão copiando errado, gente, só pra avisar. Então é isso, gente. João Gordo celebra seus 57 anos em ação social na ocupação Alcântara. Tem uma foto muito massa do João Gordo, né, falando a respeito do aniversário dele. E como a Stephanie falou, é uma ação diferente, né, Stephanie? Ele quer um presente diferente, digamos assim, né? E ele falou que, né, em uma das falas, que tem um vídeo também, a gente colocou lá no Instagram da Redflow também, que ele pede, né? Ele fala que essa ação vai ser o maior presente. Ele quer transformar a data de nascimento dele numa ação que contemple a todos, né? Porque ele está muito envolvido com o projeto de Solidariedade Vegan, e a ocupação Alcântara Machado é uma ocupação ali na região do Brás, na cidade de São Paulo, né? Além dessas doações que as pessoas podem fazer presencialmente, né, a partir das 11 da manhã, ou, né, se quiserem também colaborar financeiramente, lá no site da Redflow tem os canais do Pix, tanto da Solidariedade Vegan como da própria ocupação Alcântara, né? Então, assim, além dessa ação de doação de alimentos, né? Tem uma lista lá que ele fala tudo que ele tá precisando. Pasta de dente, café, açúcar, enfim. Quem tiver interesse, tá tudo lá. Além disso, eles vão inaugurar também uma brinquedoteca, que é um espaço que vai ser aí destinado para as crianças ali da ocupação. E não sei se você vai falar sobre o nome, da onde que veio o nome da ocupação, a homenagem que eles estão fazendo. Eu só quero, se tu quiser falar, pode falar. Eu só quero incrementar o que tu falou, porque ele tá fazendo tipo um mutirão de arrecadação, né? E aí eu só quero passar um pouquinho mais completo das doações, que aqui na matéria da Redflow diz o seguinte: as doações podem ser feitas presencialmente a partir das 11 horas de amanhã. Amanhã deve ser sábado? Exatamente, isso mesmo. Sábado. Das 11. Então para quem tá ouvindo o programa foi das 11 horas de ontem, tá, gente? Mantendo o distanciamento social, obviamente, né? Dentre os itens pedidos estão café, açúcar, arroz, papel higiênico, sabonete, sabão em pó, detergente e pasta de dente. Também é possível doar dinheiro via Pix, como a Stephanie falou, né? A chave do Solidariedade Vegan é o do tipo CPF e o número quem quiser anotar, né? E depois pode ouvir no podcast, dá aquele pause e fica mais fácil até para anotar, né? 101.471.468.01. Já a chave da ocupação, né, é do tipo e-mail. E o endereço é rafakeg, acho que eu vou soletrar que é melhor. Rafa, né, como se escreve Rafa, CAGG, @gmail.com. Então é uma chave de e-mail, né? E do Solidariedade Vegan é uma chave de CPF. É bom você ter falado, Edson, porque como o nosso programa vai ao ar no domingo, um dia depois, já não vai dar para as pessoas irem lá entregar, né? Então fica aí a dica para quem puder fazer a doação em dinheiro. Qualquer valor já ajuda. Com certeza. E às vezes a gente tá ouvindo, fica difícil anotar as coisas, né? Mas assim, gente, como eu falei, esse programa vai para podcast, e depois se quiserem ouvir, dá para dar um pause. Mas mais fácil ainda é acessar as redes sociais da Redflow e procurar a matéria ali do João Gordo. João Gordo celebra seus 57 anos. Fica mais fácil vocês lerem e pegar o número direitinho, o e-mail direitinho, para quem quiser fazer essa doação e dar esse presente ao João Gordo, que é um cara que super merece, está fazendo um baita de um trabalho, né, Stephanie? Desde o início da pandemia, ele transformou a Central Panelaço numa central de solidariedade de verdade, cara, sabe? Chegam doações de todo o Brasil para eles e a dar o mérito também para Vivi,
e assim, que é uma mulher incrível, cara. Ela bota a mão na massa mesmo, tá ligado? Mesmo. E é incrível, cara, o trabalho de solidariedade que eles fazem. Na verdade, Edson, é ela que tá na linha de frente, né? Porque, infelizmente, o gordo, ele faz parte do grupo de risco. Em 2019, ele teve pneumonia. Então, ele não pode ficar nas ações, né? Sim. A Vivi, ela acorda todo dia, 7 horas da manhã, vai pra rua, volta lá pras 20, 21 horas e tá totalmente na linha de frente, levando pra frente um projeto que, no início, a meta era entregar o quê? 70 marmitas por dia? Já teve alguns eventos aí que eles chegaram a entregar 400, 500. Então, assim, é louvável o que eles estão fazendo, né? Nessa ação que vai rolar, igual eu tinha te falado, ainda vai ter a inauguração de uma brinquedoteca para as crianças lá da ocupação. E a Vivi, ela adiantou que o nome da brinquedoteca vai ser Sonho Colorido, porque é uma homenagem à banda Sugar Cane, que eles ajudaram, né? Por meio de uma doação, eles ajudaram a viabilizar a construção do espaço. Então é mais uma colaboração aí que vai ajudar diversas pessoas. Que massa, que legal. E como é interessante, né? A gente vê o ponto de vista, assim, de uma pessoa que tem uma integridade, né? Como o gordo, né, cara? Ele que vem do movimento punk, conhece a pobreza, sabe como são as ruas, vivenciou muitos squats, não só no Brasil, mas na Europa, em vários lugares do mundo, sabe como funcionam as ruas, né? Viveu nas ruas. Ao mesmo tempo, cara, ele viveu nas boates, discotecava, uma época ele foi DJ, ele foi VJ também da MTV, teve muita grana, trabalhou na Record, teve muita grana. Ao mesmo tempo, ele nunca se deslumbrou, cara, né? Nunca se deslumbrou com esse lado chique e da fama e dinheiro e tudo mais. E sempre ficou centrado no trabalho dele com a música. E hoje em dia, ele está fazendo esse trabalho maravilhoso aí de assistência, que nem seria uma obrigação dele, uma obrigação talvez como ser humano. Mas, assim, ele está fazendo mais do que o Estado, cara. Mais do que o Estado. Então, assim, é muito bonito o trabalho dele e da Vivi. E, inclusive, esse dia eu vi um vídeo dos caras do Crisium também com eles lá. Mão na massa, mão na massa. Eles foram lá, se eu não me engano, na distribuição do café da manhã. Também é uma parceria com o pessoal da Matilha Cultural. Se eu não me engano, se eu estiver errada, me corrigem. Mas eu acho que foi isso daí mesmo, lá no centro de São Paulo, ali perto da Praça da República. Maravilha, cara. Então hoje, né, eu quero ver se a Stephanie tem mais uma pauta, porque pelos meus cálculos aqui, a nossa hora tá passando rapidex para variar, né? E a gente falou um pouco sobre o Lula livre, sobre Ratos de Porão, sobre o João Gordo. O que mais que tem para nos falar ainda, Stephanie? Ainda temos uns 8 minutinhos pelos meus cálculos. Então, não, eu só queria falar um pouquinho aqui, trazendo para nossa realidade aqui de Portugal, né, já que a gente faz essa ponte, que no momento em que o Brasil está se preparando aí para fazer diversos fechamentos, isolamentos totais aí, Portugal já está começando o processo de desconfinamento, né? O governo anunciou na noite de ontem o plano, né, que começa agora na próxima quinta-feira e na próxima segunda-feira, desculpa, né, agora é dia 15 de março. E nesse primeiro momento, o que vai reabrir aqui em Portugal? As creches, né, o pré-escolar, que eles falam que eles chamam de primeiro ciclo, alguns tipos de comércio, aqueles que não chega a ser essencial, mas, por exemplo, você já vai poder ir numa padaria e tomar um café numa esplanada, porque o serviço de esplanada, né, que eles falam, as mesinhas fora do estabelecimento, eles vão permitir que nem isso estava rolando, só estava rolando mesmo delivery, nem retirada podia acontecer. Agora eles vão tomando aí as medidas de segurança da Direção-Geral de Saúde aqui de Portugal. Eles vão abrir essa reabertura, né, que eles até falam que está sendo uma reabertura faseada, seguindo aí os protocolos, né, dos epidemiologistas, né, dos entendedores da ciência, né, e aí abrem alguns comércios, tipo cabeleireiro, manicure e similares. As livrarias também já vão poder funcionar, né, com limitação de público. Comércio de automóvel também já volta e bibliotecas e arquivos.
nessa primeira fase, né? A partir do dia 15 aí na segunda-feira. Aí lá pro dia 5 de abril, se tudo correr bem, né? Como eles falam, voltam aí os segundo e terceiro ciclos, né? Das escolas. Aí também já reabre museus, monumentos, galerias de arte, lojas com até 200 metros quadrados, né? Feiras e mercados não alimentares, mas aí vai depender da decisão de cada cidade, né? A decisão municipal. Modalidades de esporte, também de baixo risco, eles vão já liberar. E atividades físicas ao ar livre com até 4 pessoas. Eu tinha que falado que no dia 15 agora eles iam liberar a esplanada, mas não. Eles vão liberar só você poder retirar os alimentos no local. Esplanada mesmo, de você poder sentar com até 4 pessoas, é só a partir do dia 5 de abril. Aí depois tem uma outra fase no dia 19 de abril e depois no dia 3 de maio. Mas o Antônio Costa, né, o primeiro-ministro, que está aí cedendo a pressões do mercado, né, frisou que se tiver algum índice aí, se aumentar, se os números, né, voltarem a subir e tal, ele para tudo. Ele volta pro estágio de confinamento total. Maravilha. A Stephanie trazendo as news para nós, né, de Portugal. E para variar, o Brasil tá na contramão, né, cara? Para variar um pouquinho, o Brasil na contramão. Aqui em Santa Maria, o prefeito falou que, por enquanto, não vai ter lockdown, mas se continuar assim, que é muito provável que vai continuar, né? Muito, 99% vai continuar. Semana que vem vai ter o lockdown aqui de fechar tudo nos finais de semana. Tudo. E o Brasil também agora está parando a vacinação porque acabou as vacinas e o governo não compra. E morre 2.000 pessoas por dia. E tá esse caos, né? Mas esse lance da vacina, o Edson, é algo que também nos preocupa, porque a população portuguesa também, a gente não chegou nem no... Portugal é um país do tamanho, sei lá, do território de Pernambuco. É um país pequeno, com menos de 11 milhões de habitantes. Então, assim, já dava para ter dado um acelerado e vacinado muito mais gente. Então, né, a gente tá voltando em desconfinamento, sabendo que boa parte da população ainda não foi vacinada. Mas aí teve negligência por parte do governo de não querer comprar vacinas? Não, negligência nesse sentido de não querer, de ser negacionista, de sabotar, boicotar, não. Mas aqui teve mais de uma vez, né, Stephanie? Sim, aqui a dificuldade é outra, é relacionada à União Europeia, às decisões do Parlamento Europeu, porque, né, Portugal faz parte do bloco, então Portugal não decide as coisas. Aliás, Portugal praticamente não decide nada, né? Nem na questão monetária. Portugal não imprime dinheiro, né? Portugal é adepto do euro, então fica totalmente dependente do bloco. Mas em momento algum teve essa política negacionista, de jeito nenhum. Nem se compara, né? Nem Portugal e nenhum outro país aqui da Europa, ninguém veio nessa linha de querer negar o que estava acontecendo, né? Tanto que Portugal, no início de janeiro, a gente falou que entrou num colapso total, tava morrendo 300 pessoas por dia. Para um país pequeno desse aqui, era praticamente o que vocês estão passando aí agora. Então, e aí o que resolveu? Fechar tudo, inclusive escola, tudo. Todo mundo tá dentro de casa. Com os apoios, né? Sim. Segurança social, auxílio para os trabalhadores, porque também não adianta nada ficar pedindo para os outros ficar em casa, né? E não garantir o básico. Então, é isso. Inclusive, saiu uma notícia hoje que... Eu até vou abrir aqui rapidinho. Do governador aqui do Maranhão. É o Flávio Dino? Exatamente, Flávio Dino. A notícia foi tão boa... Não, é que a notícia foi tão boa... O pessoal me passou a notícia aqui, e a notícia foi tão boa que o pessoal começou a comentar e eu perdi o link. Então eu vou ficar devendo. Mas é o fato de que ele auxiliou, ele vai depositar R$600 para os artistas e R$1.000 para os estabelecimentos por essa semana parada. Olha quanta diferença, né? Flávio Dino. Ele sempre, desde o início da pandemia, ele se destacou, né, pelas atitudes, pelos posicionamentos, o enfrentamento dele em relação ao governo federal. Então, assim, nesse ponto aí, zero críticas ao Flávio Dino. Tá fazendo um papel incrível lá no Maranhão, né, fazendo o que dá para fazer, assim, fazendo até mais do que dá, né, se você for olhar, analisar mesmo, ele tá tendo um bom desempenho. E que bom, notícia positiva. Poderíamos trazer o Flávio Dino um dia para conversar com a gente no Notícias do Cão. Aceitaríamos ele de coração aberto. Certeza, fica a dica aí. Fica a dica aí para ele. Nos note.
Stephanie, precisamos ir porque o tempo corrói o nosso relógio. Te agradeço muito pela parceria de hoje, aí trazendo as news de Portugal. Deu pra gente trocar uma ideia razoavelmente, porque o tempo passa correndão, né? A gente precisou escutar um Ratos de Porão também para celebrar o Gordo. Mas foi um domingo legal, né? Com certeza. Só queria, antes de encerrar, né, primeiramente agradecer a todos os ouvintes. Muito bom estar aqui mais uma vez. Fazer aí uma pequena homenagem, né, ao criador da fita cassete, né, que faleceu no último sábado, né, o holandês Lou Ottens, criador da fita cassete, que revolucionou a indústria fonográfica, né, e ele também ajudou a desenvolver o CD. Então, graças a esse senhor, nós, assim, facilitou a nossa vida, né, fez com que a música fosse mais acessível, mais né, acessível. A gente passou a poder gravar as coisas em qualquer lugar, né, assim, antes era bem difícil. Quer dizer, não sei, né? Eu não tava lá, mas pelo que me contam, era muito difícil, né? Então, assim, foi um marco para a história da música. E eu tava aqui lembrando de quantas fitas eu tive. Tava conversando até com meu companheiro aqui, quando dava o problema na fita, embolava tudo. A gente pegava a caneta Bic para poder desenrolar. Enfim, coisas que as pessoas jovens aí não vão se identificar muito, mas assim... Tive meu toca-fita, né? Tive tanto o portátil como aquele que às vezes aparece nos filmes, que os grupos de rap colocam assim os boombox. Isso. Tive tudo isso daí, então assim, né? A gente não podia, ainda mais nós aqui, né? Que trabalhamos com música, falamos de música, não podia deixar de dar essa notícia. Ele faleceu na casa dele no último sábado, aos 94 anos. Contribuiu muito aí para nossa música, né, para nossa vida, facilitou. Com certeza. Uma pena a gente não poder falar mais a respeito disso. Se a gente fosse falar sobre fitas aqui, vai dar mais um programa. É melhor a gente parar, porque não vai dar tempo mesmo. Quem sabe numa próxima edição a gente não fala só sobre fitas, hein? Valendo muito. Um abraço pra ti, Stephanie. Boa semana por aí. A gente se ouve no próximo domingo. Valeu, Edson. Obrigada a todos os ouvintes da Rádio Armazém. E confiram lá o nosso trampo na Redflow, tanto no site redflow.com como no nosso canal. E hoje tem live especial com o Benegão, mas como esse podcast vai pro ar no domingo, então vai ficar gravado lá, vocês assistam depois. Valeu. Tchau, tchau. Passa rápido, né? Tuts.